Olá, família Quírios. Eu estou aqui com o nosso pastor Klaus e ele vai falar um pouquinho do livro que ele lançou, que é o De Volta para Casa, que nada mais é do que um estudo da sequência de pregações que ele deu aqui na igreja sobre a história do filho pródigo, né, pastor? Fala pra gente quando que surgiu essa ideia de fazer o livro e se isso é um sonho, era uma promessa, conta pro pessoal como é que foi essa experiência desde o início. Desde o começo, quando eu me formei na faculdade, eu tinha vontade de escrever um livro, mas nunca tinha tempo, condição. E dessa vez a gente conseguiu formar uma equipe muito boa que ajudou na produção do livro. E era um sonho que estava realizando, né? E eu senti no coração de fazer um estudo, tirando o máximo que eu conseguiria tirar da parábola do filho pródigo. E aí eu fui tentando. O nosso princípio era sete pregações, 7 mensagens, e acabou ficando em 13 mensagens, né? Então aí foi crescendo a vontade de transformar aquilo em um livro, porque eu não consegui pregar todas as mensagens, eu só preguei 7, né? As outras 5 ficaram de fora, então registramos num livro. Legal, como o pastor falou, o livro tem 13 capítulos e um dos capítulos tem o tema que a igreja, muitas pessoas usam a igreja para levar como desculpa para ficar distante de Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Você acha que esse livro ele é mais voltado para pessoas que nunca serviram a Deus, que nunca frequentaram uma igreja evangélica, ou é propriamente para as pessoas que já frequentaram a Quírios e por um motivo ou outro saíram? O meu desejo foi, como é a característica do meu ministério, escrever um livro para pessoas não crentes ou desigrejadas, né? Porque o meu ministério é voltado muito para esse tipo de pessoa, gente que está afastada, gente que está desigrejada. Então eu tentei levar o máximo que eu podia, focando essas pessoas que não são crentes ou que estão desigrejadas. Mas no caso da religião que afasta, né, as pessoas de Deus, é por causa do ativismo que a gente vê dentro da igreja, é por causa da religiosidade. Então, como a parábola tem 2 filhos e um está fora da igreja, ou fora do corpo, ou fora da realidade que Jesus queria dizer sobre igreja, né, naquele momento, e outros representavam os fariseus que estavam inseridos na vida religiosa, então esse capítulo ficou muito próximo para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo às vezes embaixo de uma religiosidade, de um ativismo, e usam essas situações para não ter tempo para orar, para não ter tempo para ter comunhão com Deus, para não ter tempo para buscar a presença de Deus verdadeiramente, né? E justificam por meio das obras. Então esse capítulo é bem especial porque ele começa contando para a gente que a parábola que Jesus estava proferindo não era para as pessoas que eram desigrejadas ou os afastados ou o filho que gastou toda a herança do pai, o pródigo, mas era para os fariseus. Então ele estava querendo dizer o quanto que a religião podia afastá-los também de Deus, assim como o pecado. Legal. E, pastor, conta aí pra gente o que você acha que precisa, o que uma pessoa precisa para voltar para casa. Em primeiro momento, o que ela precisa pensar para voltar para casa? Tem um capítulo ali que é muito especial para mim, que fala sobre quando a gente chega no fundo do poço, né? Quando a gente tenta várias experiências, tenta várias saídas, várias formas de resolver a sua vida, e aí chega um momento que você já tentou de tudo e descobre que não deu certo, né? E é nessa hora que cai em si, né? Diz a Bíblia. Caindo em si, né? O moço lembrou da casa do pai. Então, eu acho que o primeiro momento que a pessoa volta aos braços de Deus é quando ela cai em si e reconhece que ela carece desse Deus, que ela carece da misericórdia de Deus e que ela precisa de Deus para ser a pessoa que ela realmente gostaria de ser e que Deus planejou para ela. Então, esse cair em si, até eu uso no capítulo, eu falo sobre a questão de nós, às vezes, temos os insights, né, da gente ficar pensando as coisas, as decisões que nós tomamos, que às vezes Deus não estava no processo. Mas quando a gente cai em si, então começa a ter a coragem de voltar. E a força, na verdade, de voltar está aí, na coragem, né? Ele fica pensando no que dizer para o pai, o que ele vai falar, como ele vai explicar as coisas lá em casa. E aí, no processo, quando ele chega, o pai já está de braços abertos esperando ele, né? Ele não precisa usar suas desculpas, porque Deus não precisa das nossas desculpas. Então, para aqueles que querem voltar, né, a minha dica é: caia em si, perceba que o caminho que você escolheu não foi o melhor, não te levou onde você esperava, e você não precisa ter vergonha disso, você precisa apenas cair em si e depois ter coragem mesmo de tomar a decisão, de enfrentar tudo que for necessário para voltar para casa, em nome de Jesus.
O livro está sendo vendido aqui na igreja, ele custa R$20, né, pastor? A gente também está mandando pelo correio, né? Muitas pessoas que ouvem a rádio têm pedido para a gente mandar pelo correio, é só fazer o depósito na conta da igreja, e os irmãos aqui da igreja estão mandando pelo correio. É só você depositar, ligar aqui, falar o seu endereço, um comprovante de depósito, e eles mandam pelo correio também. Você que quiser evangelizar um amigo ou um parente que precisa voltar para casa, né, pastor? Tá aí a dica. É um bom presente, é um bom estudo. E, pastor, você tem interesse em fazer outros livros com outros estudos? Enfim, fala aí para o pessoal. A gente está tentando começar um outro agora, né? Já estamos no primeiro capítulo, né, do próximo. Eu não gosto de falar muito porque às vezes a gente começa um, aí depois muda de ideia, quer fazer outro. Eu tenho uma ideia de uns 2, 3 livros no coração, mas eu comecei um agora, vamos ver se a gente consegue, que vai falar sobre as crises modernas, né? As crises do nosso tempo. Felicidade, realização pessoal, essas crises de medo, de paciência, que são uma série de mensagens que eu preguei agora também na igreja, em que a gente reuniu elas, deram 7 mensagens, e a gente está transcrevendo isso e transformando num livro sobre as crises modernas. Espero que dê certo, espero que a gente consiga. Pastor, quer agradecer alguém? Eu quero agradecer ao Babi, que me ajudou bastante, a Alessandra, né, que foi a revisora do livro, a Lilian, que revisou toda a parte gramatical, né, e graças a Liz, eu ia falar errado, a Liz, que abençoa a nossa vida também, com a capa, que foi bênção de Deus pra gente. Eu ia falar irmã do Babi, mas a irmã do Babi tem nome, né? Então é Liz, né? Não ficar chato chamar de irmã do Babi. A Liz foi uma bênção pra gente também. Que Deus abençoe e que ela volte pra casa. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um